Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo essa gravação, esse programa. A verdade é que nós estamos iniciando o programa A Bíblia e a Família, que é um programa da Igreja Assembleia de Deus e é um programa que faz parte, que é promovido pelo Departamento Família Cristã. E nós estamos nessa noite, mais uma vez, para tratar de assuntos referentes à família. Fique conosco nessa noite, não apenas assista, mas compartilhe o link dessa live com os seus irmãos, com os seus amigos e certamente todos serão abençoados. Nesta noite nós iremos tratar do assunto que, na verdade, é o foco, é o que motiva esse programa a estar no ar. A importância da família é o tema que nós iremos abordar nesta noite. E conosco está o nosso evangelista Josivaldo Menezes e também a sua esposa, a irmã Jo. Irmão Josivaldo, Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Ronaldo, para nós é uma alegria e um prazer poder compartilhar mais uma vez com esse programa que é tão importante para a família cristã e, por que não dizer, para todas as famílias que estão nos assistindo. Irmã Jo. Paz do Senhor, para você, que está nos ouvindo neste momento. Da mesma forma eu falo, que é uma alegria para nós também de alguma forma contribuir, para enriquecer, edificar a sua família, como também a nossa. Cada vez que a gente participa de um programa, nós também aprendemos. Muito bem. Graças a Deus. Então, fique conosco, mas antes de nós ouvirmos um louvor, nós vamos fazer uma oração, como sempre fazemos no início da programação. Ore conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, queremos te louvar, queremos te dar graças por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui diante dessa câmara, gravando e fazendo um programa, Senhor, que tem sido uma bênção para muitas famílias que nos acompanham. Peço que, mais uma vez, esse programa possa alcançar vidas, famílias que estão, Senhor querido, passando por dificuldades, que estão sofrendo os embates que este mundo tem, Senhor, trazido contra a família, mas que a tua orientação, que vem através da tua palavra, possa alcançar esses corações e nós possamos, Senhor, ver vidas restauradas, famílias restauradas, através da ministração da tua palavra, que sempre acontece nessa programação. Pai, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção sobre os irmãos que estarão sendo entrevistados, que eles possam ser canal de bênção para todos aqueles que nos assistirem. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a ti nesta noite. Muito bem, depois de orar nós vamos ouvir uma canção e depois voltaremos falando sobre a importância da família. Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor e perfume suave, tens um aroma singelo que passa sem pressa, tem em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tem em tuas mãos uma mina de rico tesouro, mais precioso que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência do olhar da criança, e no dia a dia da vida é a esperança de um barco que vai para o mar, mas se espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens
Tens em tuas mãos uma mina de rico tesouro, mais precioso que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus, meu Deus. Graças a Deus, de volta com o programa A Bíblia e a Família, e agora vamos começar a falar sobre a importância da família. Afinal de contas, o programa A Bíblia e a Família está no ar, está levando palavras de Deus para você, exatamente porque a nossa igreja leva muito a sério essa questão de família, porque, de fato, a família tem sua importância. Mas, irmão Josivaldo, por que nós devemos sempre estar ressaltando a importância dessa família? Nós estamos vivendo numa sociedade onde se quer viver cada vez mais individualista. Sim. E quando a gente fala de família, a gente se fala sempre em grupo, em agrupamento, ajuntamento de pessoas. E ao contrário do que o mundo está vivendo e pregando, nós continuamos falando que a família é importante. Sim. Mas há necessidade de estar sempre ressaltando a importância da família, por quê? Com certeza, irmão. Basta a gente olhar para a Bíblia, né? Até porque o programa é A Bíblia e a Família, e a gente vai sempre tomando por base as Sagradas Escrituras, e a gente vê que o motivo de nós sempre ressaltarmos, e ainda mais nos dias atuais, a importância da família, é porque a família é uma instituição divina. Deus é o Deus da família. Foi Ele que criou a família. E a palavra de Deus nos diz, a gente vai estar sempre recorrendo a esse texto, que é um texto, eu diria, clássico, né? Uhum. Porque tudo começa lá na criação. Deus criou o homem, né? Capítulo 2 de Gênesis, o versículo de número 18, nos diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Mas no 24 a gente vai ver ainda as coisas estreitarem, ou seja, se concretizarem em relação à questão da família, quando Deus diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então o próprio Deus, à luz da Bíblia, Ele é o Criador da família, Ele que instituiu, e fez essa família com princípios, com padrões, com a estrutura, né? Conforme Ele criou, idealizou, e que deve ser levado em consideração até hoje e até para gerações futuras. Esse conceito de Deus, essa estrutura de Deus, deve ser sempre levado em consideração e ressaltando cada vez mais nesses últimos dias, haja vista que ao longo dos anos, principalmente nessas últimas décadas, a família tem sofrido um ataque muito grande. E esse conceito de família estabelecido por Deus tem sofrido, né, esses ataques. Exatamente. E trazendo o quê? Novos comportamentos, né, novas ideologias, novos arranjos familiares. O que é que a gente precisa? Porque a gente precisa ressaltar para que possa ficar vivo na mente das pessoas e das famílias em todo esse conceito de Deus a respeito de família. O conceito de Deus, o que Deus idealizou, o que Ele criou, precisa continuar de pé e sendo ensinado para as famílias atuais e para as famílias futuras, né? A gente olha para a palavra de Deus como, por exemplo, quando Deus instituiu a família, criou Adão, depois criou Eva, e a gente sabe que independente da queda ou não, né, viria as suas descendências, né, nasceriam os filhos, e a gente vê ali que quando Eva tem o primeiro filho, né, Adão conhece a Eva, tem relações com ela e nasce o primeiro filho, ela agradece a Deus que recebeu de Deus um varão. E aí vem o segundo filho,
E a gente vai vendo ao longo da trajetória bíblica as famílias sendo criadas, sendo estabelecidas dentro do padrão divino, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a família de Noé, né? Tá lá aquela família que ficou registrada na Bíblia, que foi salva, né? Quem era quem entrava na arca ali naquele momento? Ele, a sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, dali para frente, o padrão divino não mudou. Continuou sendo sempre o mesmo, né? Um homem que se casa com uma mulher e através desta união vêm os filhos e assim segue-se as futuras gerações. Então, esse padrão divino precisa continuar sendo estabelecido e a gente continuar ensinando e dando essa ênfase de que não mudou o padrão divino. As pessoas mudam as coisas que Deus estabeleceu, mas que o padrão divino permanece o mesmo. Daí a importância de nós, como cristãos, como igreja, como conhecedores da palavra de Deus, ressaltar a importância dessa família. Quando a gente vê as famílias seguintes, né? A família dos patriarcas, né? A gente vê Abraão, né? Que sua esposa, estéril, mas daqui a pouco Deus, né? Abre a sua madre, vem seu primeiro filho. Então a gente vê assim, a estrutura familiar é aquela que Deus criou, estabeleceu, e nós precisamos, ainda que seja algo simples, mas devido aos ataques que a gente tem visto nesses últimos dias e as mudanças que essa família no padrão divino tem sofrido, nada mais melhor do que a gente ressaltar essa importância da família. E eu achei interessante o senhor enfatizar aí que nós que conhecemos a palavra, né? Conhecemos a Bíblia, é quem devemos ressaltar essa importância. Porque a gente vê uma confusão tão grande nesse mundo em relação à questão familiar, à questão da família, que eu acredito, na minha convicção, eu acredito que Deus ele não espera de nenhum outro povo esse ressaltar a importância da família, não espera de nenhum outro povo a não ser do povo que o conhece, que o tem como Senhor na vida, né? E o senhor falou aí sobre a questão do manter esse padrão. A gente vê que de fato até homens de Deus como Abraão, como Davi, eles na sua fraqueza quebraram esse padrão e tiveram prejuízos. Aliás, Abraão teve um prejuízo tão grande que até hoje nós podemos perceber, né? Isso. Lá no Oriente Médio a gente pode ver aquela briga entre dois irmãos. Tudo isso partiu de uma quebra de padrão familiar. Isso realmente, isso de fato torna o conceito de família, conforme o senhor falou, muito importante. Agora, a gente está vivendo assim, o senhor quer falar mais alguma coisa? E assim, voltando um pouco, a questão do jeito que a gente, como o senhor falou, né? Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, é com este povo que Deus conta para que continue ressaltando o valor da família. A questão da falta do conhecimento é uma porta aberta para esses tipos de conceitos de família que tem surgido nesses últimos dias. Então, a partir do momento que eu não conheço a palavra de Deus e que eu sou ensinado que tal modelo de família é família realmente, eu posso acatar, eu posso apoiar, né? Posso dar ênfase e até ensinar, né? Que desse jeito dá jeito. Mas a gente pode ver à luz da Bíblia, né? Que o padrão divino é o padrão que tem dado certo. Exatamente. Né? Os outros padrões são levados à frente, mas pode ver que um rastro de prejuízos, né? Porque foge daquilo que Deus estabeleceu. Exatamente. Muito bem, pastor. Muito bem. Agora, a gente está vivendo assim, a gente conversava aqui em off, falando que essa questão da importância da família é algo que nunca perde o valor. Ela sempre tem importância, né? Por exemplo, apesar da sociedade estar criando outros modelos ou modelos alternativos de família, eles não querem deixar de ser família. Agora eles querem que família seja do jeito deles. Isso. Agora, falamos da importância da família, mas
qual a importância de manter esse modelo? O senhor falou muito aí sobre o modelo de família estabelecido por Deus. Então, qual é a importância de manter esse modelo e a estrutura familiar conforme Deus ele instituiu? Olha, a gente vai sempre recorrer àquele que fez a família, né? Isso, a gente falou inicialmente. É verdade. Né? Então, se Deus ele é perfeito, o que ele faz é perfeito. Né? Então, Deus criou a família, instituiu a família e criou também os princípios para esta família. Então, a partir do momento em que Deus estabelece princípios, estrutura, a gente sabe que se a gente manter esse princípio estabelecido por Deus, é algo fundamental para que a gente forme também cidadãos íntegros, né? Não somente aqui para a terra, mas íntegros para um dia morar no céu. A gente vê, eu gosto muito daquele salmo, o Salmo 126, a gente poderia ler, é o salmo, a gente chama de o Salmo 128, aliás, o Salmo da família, né? Que diz o seguinte, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Ele fecha o salmo dizendo assim: verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A gente vê aqui uma estrutura familiar, né? O pai, a mãe, a esposa como alguém que é frutífero, né? Os filhos à roda da mesa. Então a gente vê que o ambiente familiar, a estrutura familiar, ela sendo conservada, ela vai ser um ambiente propício, né? Para a gente formar cidadãos, tanto para esta vida, como para a vida futura, que é a vida celestial, né? Deus é o Deus que instituiu a família, é o Deus que está interessado na família, é o Deus que quer manter preservado a família. Então, o salmista vai nos mostrar essa estrutura, né? E existem muitos exemplos de famílias que seguem o modelo estabelecido por Deus. Eu lendo esse capítulo do livro da irmã Joanete, eu ficava me lembrando de algumas pessoas que eu conheço, né? Claro que já existiam muitas histórias como essa, mas eu conheço um cidadão que trabalha comigo, que ele já viu os filhos, os netos, os bisnetos e talvez já esteja perto de ver o tataraneto. O tataraneto. Eu acho que é isso, né? É. Então, o que é que acontece? Qual é o padrão? Qual é a estrutura? Um homem que se casa com a mulher, que desta união vem os filhos, e esse princípio, essa estrutura, ela é mantida. Daqui a pouco esses filhos, seja ela uma filha ou um filho, vai encontrar um companheiro, vai se casar, vai vir filhos novamente, e assim a árvore genealógica da família, ela dá com prosseguimento dentro dessa estrutura que Deus criou. Então, a importância de manter essa estrutura é justamente vivenciar aquilo que Deus estabeleceu, né? Porque hoje, por exemplo, a gente, nada errado se algum filho de repente optar em não se casar, mas o natural é que ele opte em se casar para vivenciar aquilo que Deus estabeleceu, né? Existem pessoas que têm tomado, por exemplo, uma opção de eu vou morar sozinho, não quero me casar, né? Outros até têm medo de se casar porque acham que não vai dar conta de tomar conta de uma família. Mas o Deus da família é o Deus que idealizou esta família, e não somente Ele criou, Ele é o provedor desta família. Então, o modelo estruturado por Deus, a importância de manter esse modelo estruturado, justamente a gente vê que é um modelo que tem dado certo até hoje, né? E a gente vê assim, por exemplo, eu vou usar o exemplo da minha mãe. Minha mãe está com 77 anos. E se a minha sobrinha, ela não se apressar, né? Ela está com 15 anos. Ela pode daqui a alguns dias, ou quem sabe nos próximos anos, ela vê mais uma geração chegando dentro
da estrutura familiar que Deus estabeleceu. Ela vai ver cumprida o Salmo 128. Salmo 128. Né? Exatamente. E verei os filhos dos teus filhos. Então, manter esse padrão, essa estrutura é fundamental. Né? Porque além de a gente mostrar para a sociedade que a gente vive, que a gente está vivenciando o que Deus estabeleceu, a gente vai ver que nós somos os protagonistas dessa sequência de padrão de Deus em relação à família. Né? Exatamente. Irmão Josvaldo, o senhor falou aí sobre estrutura, sobre modelo de família. Existe nessa estrutura, nessa estrutura e nesse modelo, existe uma importância muito grande em relação ao convívio familiar, né? O senhor sabe, como pastor de igreja, como alguém que aconselha, que essa questão de convívio familiar, sobretudo depois dessa pandemia, a gente teve uma situação muito complicada, né? Diz que o número de divórcios aumentou muito nessa pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a viver mais próximas. E ao invés de acontecer o que nós esperávamos, né, as pessoas se conhecerem e se amarem mais, o que houve foi o contrário. As pessoas se conheceram e se odiaram mais. Isso causou ruptura em muitas famílias. Seria porque não sabem conviver, por não conhecer a palavra de Deus? A minha pergunta: o verdadeiro convívio dentro dessa estrutura familiar que Deus estabeleceu, qual os benefícios do convívio familiar, do convívio entre os familiares dentro do lar? Que benefício esse convívio conforme estabelecido por Deus? Porque, como o senhor falou, Deus, ele fez a família e ele é aquele que mantém, que orienta, que tem tudo ele que uma família, né, precisa para saber se manter dentro do padrão e, consequentemente, ser feliz, como o Salmo 128 que o senhor narrou. E aí está o convívio. Quais são os benefícios que um convívio familiar bem estruturado por Deus, como Deus estruturou? Que benefícios tem esse convívio? A gente vê que essa relação, né, na importância da família, a gente vai ver que, falando dos pontos básicos da família, né? A gente vai ver o nascimento, vai ver o relacionamento entre duas pessoas de sexos diferentes, né? Vem os filhos, né? Vai chegar um momento em que esse ser vai experimentar a morte por a razão principal, né? De que as consequências do pecado trouxe, né, essa fatalidade que é a morte, né? Mas falando dos benefícios do convívio familiar, a família, ela pode ser considerada assim a esfera da vida social mais naturalizada do senso comum. Todo mundo hoje sabe falar sobre família, ainda que não queira alguns admitir que a família é o ambiente ideal em todos os sentidos. Mas quando a gente fala de família, a gente vai conseguir entender que o convívio familiar vai trazer, não é um só, mas vai trazer vários benefícios. Porque a família, ela regula, né? Como disse a autora, né, do livro, né? Ela regula as bases, né? Até a base biológica, como o sexo, a reprodução humana. Veja que quando se fala de família, né, a gente vai ver que duas pessoas se uniram, né, vivendo dentro dos padrões divinos, né, se uniram pelos laços do matrimônio para vivenciar uma vida íntima, sexualmente falando, que está estabelecido para que eles possam vivenciar dentro do casamento. Vem o nascimento dos filhos, né? Então, a família, ela regula isso porque cada coisa no seu lugar, no seu tempo, na hora certa. Então, eu costumo dizer assim, que quando as coisas são vivenciadas dentro do tempo de Deus e dentro daquilo que estabeleceu, tem tudo para dar certo. Né? E a gente vê que, olhando para a questão da reprodução humana, por exemplo, quando é que vai nascer um filho? Quando ele nasce dentro dos padrões divinos e do tempo de Deus. Né? Quando duas pessoas se casam
e geram filhos. Então isso está sendo assim gerido, vamos dizer assim, pela família, né? Só é família porque nasceu dentro dos padrões divinos. E quando a gente traz essa questão da vida, do convívio familiar, a gente olha para o que a psicologia nos diz, né? A gente já vai falar da Bíblia, mas a psicologia, ela focalizou a família como um local potencialmente poderoso para que esse convívio familiar seja um lugar de realmente um convívio saudável, né? A gente vê que a gente usa uma frase aqui em outros programas que não existe família perfeita, né? A nossa família não é perfeita. Exato. Acredito que a sua também não. Nenhuma família nós vamos encontrar uma família perfeita. Mas a família, ela vai ser feliz quando ela vive dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Então, o convívio familiar é um ambiente que, de fato, vai trazer satisfação, vai trazer resultado, vai trazer coisas positivas. O acompanhamento dos filhos por parte de um pai e de uma mãe, isso vai trazer coisas boas para a sua vida, para o seu viver, o seu desenvolvimento. Então, o convívio familiar vai ser sempre um lugar de refúgio, né? Onde a gente pode encontrar o quê? Um ambiente produtor de pessoas saudáveis, de pessoas emocionalmente estáveis, felizes, equilibradas, porque a convivência familiar traz isso. O aconselhamento de um pai, o aconchego de uma mãe, o acompanhamento do crescimento. Então, tudo isso vai fazer com que o ambiente familiar seja, de fato, um lugar seguro, de proteção e que cria, de fato, indivíduos saudáveis, né? A gente pode ver o exemplo de Timóteo, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ver que quando Timóteo está ressaltando ali a questão da fé que havia em Timóteo, ele disse, mas que também havia na tua mãe e na tua avó, né? E a gente entende que esse Timóteo, desde pequeno, porque Paulo vai dizer que desde a tua meninice, tu conhece as sagradas letras, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, houve o quê? Um crescimento, um convívio familiar, onde ele teve o acompanhamento espiritual e certamente em outras fases, em outras áreas da sua vida. Então, o ambiente familiar vai ser esse ambiente que vai trazer ou vai produzir pessoas saudáveis, equilibradas, né? E aí mostra por que, né, através da psicologia, foi considerado um ambiente familiar tão importante para a questão emocional da criança. Por exemplo, no convívio mãe e filho. Hoje a gente está vivendo em um contexto, e eu não quero ser contra isso, né, de forma alguma, muitas mulheres trabalham, né? Muitas mães têm que sair de casa. Então esse convívio mãe e filho não tem sido igual para muitas famílias há tempos atrás. Por exemplo, minha esposa, ela acompanhou, né, o nascimento, o crescimento dos nossos filhos, né? Essa relação mãe e filho, né? A gente sai para trabalhar, trabalho intenso, mas a mãe está ali, né, para acompanhar. E esse ambiente familiar tem sido saudável por causa dessa estrutura, desse equilíbrio que a família tem. Pode ficar certo. Assim como existem outros tipos de família que a gente está falando desde o início, que não é na estrutura divina, né? Por exemplo, a gente tem um percentual muito alto no Brasil de mães solteiras. Solteiras não somente por opção, mas também porque foram deixadas pelos seus maridos. Isso. E o que é que acontece? Toda aquela carga de criação dos filhos, de educação, de estar perto, ficou para essa mulher, que precisou deixar esse filho com outras pessoas. Exatamente. Então, veja que uma família dentro da estrutura divina, o pai, a mãe, o ambiente familiar, estarem todos debaixo do mesmo teto, nunca vai ser, ou nunca vai ter o mesmo aproveitamento de que um lar, uma família, dentro de outros padrões. Né? Então, o ambiente familiar será sempre esse lugar de refúgio e, podemos dizer assim, de um crescimento saudável, né? Quando todas as coisas estão no seu lugar, né, funciona tudo bem direitinho, né? Isso. O senhor falou sobre essa questão social, né, que hoje, por conta dessa necessidade que foi surgindo da esposa ter que trabalhar para o sustento da casa, de fato a família, sobretudo o crescimento dos filhos, né, a educação dos filhos foi muito prejudicada. E o que o senhor falou aí é algo... Eu tenho uma netinha agora, né? E a minha filha,
que, como o senhor falou, eu não quero que ninguém ache que eu estou aqui querendo doutrinar ou impor uma opinião minha, não. Eu estou contando um testemunho, né? A minha filha, ela era professora, ensinava, engravidou, e o bebê nasceu, passou 4 meses de licença e resolveu não voltar a trabalhar mais. Existe uma coisa que a gente tem visto nessa atitude, que é exatamente essa questão de poder acompanhar o desenvolvimento do filho. Todo dia tem uma novidade. Quem entrega o seu filho para outra pessoa criar, perde esse privilégio de ver esse desenvolvimento. Sim. Sabe? De acompanhar as novidades que vão acontecendo a cada dia. Isso é tão assim, tão notório e tão maravilhoso que já se fica assim. Porque hoje você vai no SUS e você tem uma cartilha que diz tudo o que vai acontecer em cada mês que a criança vai se desenvolvendo. Isso é tão maravilhoso, esse acompanhamento, que, baseando-se nessa cartilha, já se espera quando é que... A próxima etapa. A próxima etapa. Quando é que a criança vai dizer mamãe? Quando é que a criança vai sentar? Quando é que fica aquela expectativa? Por quê? Porque esse acompanhamento, de fato, é uma coisa muito maravilhosa, né? E o que acontece quando a mãe sai de casa, né? Que naturalmente depois, antes, ela era a companheira de sempre do filho, se perde essa maravilha, que é esse fenômeno maravilhoso, que é o desenvolvimento do dia a dia do filho. É algo muito, de fato... E realmente é muito importante esse programa, né, como a gente tem sempre dito, e a gente sempre pedindo para que você, né, compartilhe, para que muitas pessoas possam aprender, irmão Ronaldo, né? Porque existe, como a gente está falando aqui na questão de trabalho, existe realmente muitas mães que precisam trabalhar para ajudar o esposo, porque ganha muito pouco, querem dar o melhor para os filhos. Eu, graças a Deus, né, Deus nos ajudou e eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento dos meus filhos. Mas não se trata só, às vezes, da questão do trabalho, como o senhor ressaltou antes, né? Muitas pessoas divorciadas, muitas mulheres e homens já casam hoje pensando, se não der certo, eu vou divorciar, como se isso fosse uma coisa qualquer. E nós sabemos que, à luz da Bíblia, isso não está certo, né? De maneira nenhuma. Então, muitas crianças, a gente vê, né, ao nosso redor, muitas crianças sofrendo mesmo, porque as mães não têm opção, tem que sair de casa, porque senão os filhos vão passar fome, né? E muitas vezes tem que deixar nas mãos de qualquer pessoa, e essas crianças sofrem, né? Infelizmente. Então, tudo isso, né, que a gente vê, esses benefícios que todos deveriam vivenciar, muitos não vivem porque não têm o direito. Então, é justamente aí que entra a igreja, né? Para ensinar, para orar e para interceder, né? Por isso que a gente está sempre dizendo, né? Compartilhe o link, né? Para que muitos possam aprender sobre, né, o bem-estar da família. E nós sabemos que a família só vai estar bem se estiver vivendo pela palavra de Deus. E aqueles que muitas vezes realmente, por mais que busquem, né, estar com os filhos e não podem. Então, que a gente de alguma forma tente ajudar, né? De alguma forma, orientando, né? Às vezes até mesmo na igreja, nos pequenos momentos que tivermos, que a gente possa fazer isso, né? E essa questão da ocupação que impede desse acompanhamento é uma coisa que, se há necessidade de trabalhar, né? A gente fala muito mais sobre isso sobre a mulher, né? Porque o homem, ele é o provedor, né? Mas a mulher precisa, muitas vezes, ajudar. Se existe essa necessidade, a família precisa criar um meio de repor essa ausência. Sim. De repor essa ausência. Nós não sabemos como, cada família sabe como fazer, mas que precisa repor essa ausência dos pais em relação aos filhos, por causa de trabalho ou qualquer outra coisa, precisa. Porque só assim nós não vamos dizer que vai sanar todo o problema, mas pelo menos vai aliviar, né, o sofrimento, a falta que o filho tem dos pais na fase de desenvolvimento, sobretudo naquela fase que vai da infância até a adolescência.
né? Aproveitar os pequenos momentos, Exatamente. fazê-los de qualidade, né? Exatamente. Porque às vezes você tem pequenos momentos, mas se você usar aqueles pequenos momentos, por exemplo, na hora de dormir, você pega a Bíblia, você lê uma história da Bíblia, você ora com seu filho, você traz o ensinamento para ele. Então, às vezes, você gasta com isso 10, 15 minutos, né? Mas se de repente você está lá no celular, seu filho também, e cada um fazendo uma coisa, então, tempo desperdiçado. Então, que a gente possa usar os pequenos momentos para fazer grandes coisas. Exatamente. Muito bem. E eles próprios, só finalizando um pouquinho esse ponto, os próprios filhos serão quem vão testemunhar sobre essa dificuldade, não vai testificar do lado do ambiente do convívio familiar como realmente esse lugar de aconchego. Eles vão testificar da ausência, isso, né? Que faltou isso, faltou aquilo, porque na verdade eles crescem também vendo perto dele outros exemplos, né? Na casa de fulano é assim, na minha casa não é, meu coleguinha tem, né? Esse tratamento, esse acompanhamento eu não tenho, né? E as próprias mães e pais também, né? Vão testificar que faltou isso aí nessa criação, nesse acompanhamento. É verdade. Então nós estamos aí no programa A Bíblia e a Família. Nós vamos agora ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltaremos com mais algumas reflexões aqui, junto com o nosso evangelista Josivaldo e sua esposa Jo, sobre a importância da família. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltaremos. Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, a mil desencanto, e não desce os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e dos lábios se ouve a celeste canção que alcançando dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para ser preguardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer
a família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Graças a Deus por mais uma canção. E durante a fala do nosso evangelista Josivaldo, ele falou sobre o que a doutora Givanete, ele citou algumas informações da doutora Givanete, que a doutora Givanete tinha escrito no livro A Bíblia, aliás, A Família Integrada. Na verdade, nós estamos aí alguns meses falando dentro do que esse livro trata. A Família Integrada é um livro escrito pela doutora Givanete, esposa do nosso pastor Djalma, para quem nós mandamos também um abraço e a paz do Senhor. A irmã Givanete, ela fundamentou o conteúdo do seu livro dentro da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, que trata sobre a família de Deus, falando da igreja. E a irmã Givanete teve a noção muito clara de tomar tudo aquilo que Paulo fala sobre a família de Deus, né, os conceitos, os ensinamentos, e aplicar à família tradicional, à família comum. Então, você faz muito bem adquirindo o livro Família Integrada, da doutora Givanete, certamente vai enriquecer a sua vida. Evangelista Josivaldo, o que dizer do destaque da família na política social? Irmão Ronaldo, quando o senhor falando aí do livro, né, e eu achei muito interessante, principalmente esse capítulo que nós estamos debatendo, porque ele é bem didático, né? Seria interessante realmente que nós que fazemos parte da igreja, né, quem não adquiriu ainda, se você fizer uma leitura bem sistematizada, você vê como está bem claro, né, o assunto voltado para a família. E nesse capítulo, a importância da família, a gente vê que há um destaque da família na prática social. A gente não tem como, a sociedade não tem como escapar disso aí. Não tem como dissociar a família dessas políticas sociais. Qualquer órgão, qualquer instituição que a gente for falar, né, seja prestadores de serviço, escola, clubes, abrigos, hospitais, né? Inclusão social, serviço de proteção e inclusão social, se esses órgãos não firmarem pactos ou estiverem em contato com as famílias, eles estarão fadados ao insucesso. Porque para onde você se virar nesses órgãos que eu acabei de falar, então todos eles estarão lidando com famílias, trabalhando com famílias, né? Recebendo famílias. E aí a gente vê que tem tido um destaque muito grande. A família pode ser considerada hoje, né, como uma âncora principal na socialização das pessoas. E a gente vê que a nossa igreja, por exemplo, ela tem um trabalho muito importante, né, trabalho social, e a gente vê que essa socialização dos seus membros, principalmente as crianças e adolescentes, tem garantido assim os vínculos de relação, né, fugindo do risco do isolamento social, que tem sido um problema também nesses últimos dias, né? As pessoas se isolarem. Isso, né? O isolamento social tem crescido, mas a família na área social, nos projetos sociais, na política social, como foi feita a pergunta, né, ela tem se destacado, né? E aí Jô poderia falar um pouco sobre o trabalho que a nossa igreja ela desenvolve aqui no nosso município, né? Alguns projetos distribuídos nessa cidade, e a gente vê assim que tem sido um destaque na política social, né? Somos privilegiados, né? Ainda ontem a gente falava sobre esse assunto, somos privilegiados, porque a nossa igreja, né, tem esses projetos sociais, e todos, né, que fazem parte, né, da nossa igreja podem visitar, podem ajudar de alguma forma, indo lá, né, orando, aconselhando, de alguma forma, se você, né, se sentir à vontade, você pode, né, visitar.
e com certeza você será bem-vindo. E nós temos o privilégio porque nós podemos ajudar muitas crianças. Então essas crianças, elas são alcançadas em várias, né, de várias formas, porque a gente vê assistência na alimentação, porque muitas crianças realmente que fazem parte, né, do projeto são crianças de baixa renda, então na parte da alimentação, na parte da educação secular, né, uma vez mesmo a minha filha, né, foi visitar e lá foi, né, designado para ela o que dá tipo uma aula de leitura, né, para uma daquelas crianças que estava com dificuldade. Então, e principalmente na esfera espiritual, né? Ali vem textos, reflexões, orações, e nós nos alegramos porque muitas crianças já têm, né, entregado a sua vida para Jesus através dos projetos. E muito mais do que elas ouvem, mas elas também levam para as suas casas. Então a gente já escutou também muitos testemunhos de pais que contam que as crianças chegam em casa contando de coisas grandes que Deus faz. Então é também um meio realmente de nós também evangelizarmos. Então por isso que eu digo que é um privilégio, né, nós usarmos, né, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se a sociedade de forma geral, né, cada uma, né, cada ponto, né, hospital, cada instituição, tudo que a gente vê envolve a família, a igreja muito mais. Porque se nós estivermos num culto na igreja, a família está ali. Dentro dos lares, a igreja está ali, né? Temos grupos familiares. E nos projetos, da mesma forma. Então, Deus, ele tem nos dado, né, o privilégio de várias formas ajudarmos a família. Então, sempre que o Senhor, ele nos conceder que a gente possa, né, através dos grupos familiares, através, né, dos cultos, nós também temos, né, com relação às crianças, nas igrejas, né, o departamento infantil. Então, tem ali professoras, né, capacitadas, orientadas, né, por um grupo da igreja para que transmitam a palavra de Deus. Então, tudo isso é benefício, né, para o reino de Deus. Então, que o Senhor, ele continue, né, nos usando e que a gente possa cada dia fazer mais, como o nosso pastor diz, né, fazer mais e melhor. Exatamente. Eu como convivo um pouco com a questão da ação social da igreja, né? E como dirigente de congregação, e quando a gente recebe alguma família lá, mesmo sendo não crente, eu sempre digo para elas: você de alguma forma está ligado a essa igreja. Sua família está ligada a essa igreja, exatamente por conta dessa ação social que alcança a família, né? E de fato os resultados são maravilhosos, né? São maravilhosos em relação à família. Tem também aquele sobrevivência, né? Isso. E as crianças, antes mesmo de nascer, já lá no ventre, já vem sendo acompanhada, assistida. Agora a senhora falou uma coisa muito importante, é um privilégio para a nossa igreja, né? É um privilégio. Porque muitas igrejas não têm essa visão. Não tem essa visão. E nós temos uma direção da igreja que teve essa visão e que Deus abriu as portas. E a gente agarrou mesmo e Deus tem sido bondoso para conosco, né? Agora, a gente sente falta de uma coisa, né? Sobretudo agora que eu, por exemplo, estou mais ligado aos projetos sociais, a gente sente falta da igreja, dos membros, nessa visita que a senhora falou, em conhecer aquilo que está sendo feito pela sua igreja, né? É como às vezes os pastores dizem, vá conhecer o que vocês... Né? Exatamente. Porque às vezes você contribui, às vezes você ora, mas precisa ver de perto, né? Precisa ver de perto, né? Precisa ver de perto. E é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Nós falamos de importância, estamos falando de importância da família, falamos do convívio da família, mas a família também deve ser considerada um lugar de proteção. O senhor sabe muito bem que hoje, principalmente nos lugares assim mas não apenas, principalmente, mas não apenas em lugares mais distantes assim do centro da cidade, nós temos visto algumas situações onde crianças são abusadas. E a gente vai olhar, são pessoas de próximo, às vezes de dentro de casa. Onde deveria ter proteção, existe vulnerabilidade, né? Isso. Mas a família ainda pode ser considerada como um lugar de proteção, evangelista? Eu diria que ela deve ser um lugar de proteção, sim. Embora, como o senhor acabou de colocar,
em alguns lares, a gente não vai ver a proteção e sim a vulnerabilidade. Haja vista, ainda hoje a gente conversava sobre alguns assuntos e a gente fica assim estarrecido, né, indignado, né, com certas práticas, com certa violência, com certos abusos, mas se nós estamos falando da Bíblia e a família, é bem verdade, nem todos os lares são cristãos, né? E a gente sabe que existem lares que ainda que não, as pessoas não tenham entregado as suas vidas para Jesus, mas vive em um certo temor, conhece um pouco a palavra de Deus, né? A gente vê famílias tradicionais, mantém alguns valores, mantém ainda, né? os valores, né? Então segue assim aquele temor, né? E procura fazer da sua família, do seu ambiente familiar, realmente um lugar de proteção. Acredito que quando um pai e uma mãe que conhecem os princípios divinos e colocam eles em prática, os filhos vão sentir no seu lar um ambiente de proteção, né? Entendi. Haja vista que, volto a dizer, batendo naquela tecla, não é uma família perfeita, mas é uma família que vive debaixo dos princípios, né? Praticando os princípios divinos. Então aquele filho, aquela filha vai sentir na sua casa um ambiente de proteção. E as pesquisas recentes, elas constataram que a família, ela continua sendo um lugar privilegiado de proteção. Mesmo que não é uma regra geral. Mas muitas famílias continuam sendo, e a gente poderia aqui afirmar assim, que a família deve ser esse ambiente de proteção. Porque a família, né, ela também regulariza, como diz a autora, né, as atividades de base biológica, sem risco de trágico de produção independente. A gente vê, por exemplo, hoje, né, quantos casos de gravidez, né, acontecido assim de forma desenfreada. Exatamente. Né? Partindo dos abusos, partindo também da falta de ensinamento, né? Partindo dos maus exemplos também, né? Por parte de mães e pais, né? Mas a família, ela vai trazer esse equilíbrio, porque quando é que uma produção deve acontecer? Quando as pessoas se casarem. Né? E a gente tem visto que a sociedade atual, ela tem fomentado essa questão da irresponsabilidade, né? E a gente está vivendo esse desafio aí, né, da questão da legalização do aborto, como por exemplo. Exatamente. Então, quantas crianças podem ou estarão sendo mortas, né, porque alguém de repente, irresponsavelmente, né, vai engravidar e vai estar amparado, né, para que você possa se desfazer daquela criança do seu ventre, mas a família, ela vai manter esse equilíbrio, né, e fazendo com que esse risco, né, de produção independente seja barrado, né. Então, a família, ela vai promover a proteção e a segurança indispensável, principalmente para crianças e adolescentes. A gente vê, por exemplo, se a família vive numa estrutura, voltando para a questão da estrutura e do padrão divino, né? De pessoas que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, sem dúvida alguma, esse lá vai ser um ambiente de proteção. Né? Quando acontece o contrário, aí, de fato, a criança ou o adolescente vai viver de forma vulnerável, né? Não vai sentir segurança. Por exemplo, uma criança que, quem sabe, até vai para o projeto, ou então vai para a casa de um familiar, vai se sentir muito mais, vai sentir mais aconchego lá, e vai sentir um terror em voltar, ter que voltar para casa. Existe caso, tomando esse gancho aí, existem casos dentro dos projetos, onde a criança vai para o projeto e não quer voltar para casa mais não. Isso. Porque sabe o que acontece lá? Sabe qual é o convívio, né? O projeto vai ser melhor do que a sua casa, né? A igreja, né, vai ser melhor do que estar em casa. Exatamente. Né? Já gera um certo trauma. Eu estou voltando para casa, que não vai estar sendo esse ambiente de proteção. Né? Mas, regra geral, ou dentro do que Deus estabeleceu, o ambiente familiar é um ambiente de segurança. Por quê? Vai ser um ambiente de ensino, né? Para quem leva em consideração a palavra de Deus, né? Provérbios, eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 6, versículo do 20 ao 23. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará.
quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, o ambiente familiar será um ambiente de ensino, um lugar para se ensinar, para guiar os nossos filhos dentro dos padrões divinos, dentro do que Deus estabelece, né? Então, os pais têm muito a ensinar os filhos, e isso no ambiente familiar, né? E o ensino, né, colocado de uma forma correta, vai até fazer com que, usando assim uma forma figurada, como se ele estivesse criando ali um escudo, para que quando ele estiver fora de casa, ele saiba se defender. Se ele tem o ensinamento certo, né, nessa questão do abuso mesmo, se uma pessoa de fora tomar alguma, né, atitude estranha, aquela pessoa, né, aquela criança vai chegar em casa, vai compartilhar com os pais, então vai estar aprendendo como se defender. Exatamente. Né? Então, dentro de casa vai estar protegido, e o que aprende também vai ser usado para a sua própria proteção, né? Sem falar que realmente a gente, né, aqueles que protegem de verdade, a gente costuma dizer, mãe se transforma em leoa, né? Quando alguém faz alguma coisa, porque realmente é um instinto, né? Da mesma forma que Deus, o Pai, Ele cuida de nós e nos dá, né, o que é melhor, nós, né, como seres humanos, quando somos, né, realmente essa pessoa que vive a palavra de Deus, vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos estejam bem e protegidos, né? Pois é, o texto que o evangelista leu fala sobre isso, né? Fala do filho, exorta o filho a guardar os mandamentos, os ensinamentos dos pais. E aqui no versículo 22 diz, quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão contigo. Quer dizer, os mandamentos, os pais estão em casa, mas os ensinamentos estão seguindo os filhos aonde ele quer. Se transformará em um escudo. Exatamente. Ele saberá agir, né, para se defender, porque aprenderam em casa como se defender. É uma proteção a longa distância. Exatamente, né? Exatamente. A gente fala sobre essas questões, é impossível, né, nessa questão de proteção, família como proteção, e é impossível haver proteção sem a ação dos pais, né? Sem a ação dos pais. O objeto protegido é o filho, e quem protege são os pais, né? Agora, de acordo com os serviços coletivos das políticas sociais, que tipo de convocação os pais recebem em relação aos filhos? Irmão Ronaldo, lendo esse capítulo, que eu achei muito interessante, eu pude ver que, assim, é algo que está no livro e é algo que a gente tem visto no dia a dia. Mas, voltando para o livro, a gente tem visto que muitos pedagogos, eles têm convocado os pais a exercer aquilo que a Bíblia ensina. Veja, os pedagogos estão chamando a atenção dos pais para que eles exerçam algo que a Bíblia já ensina a respeito dos pais, para que eles pudessem exercer autoridade e transmitir aos seus filhos a diferença entre o que é certo e o que é errado. Isso é bíblico? É bíblico, né? Exatamente. Antes que o pedagogo fale, a Bíblia já... A pedagoga aqui, né? Já fala, né? O Supremo Pedagogo já tinha falado. Já estava falando, né? Porque um pai e uma mãe, eles recebem de Deus essa autoridade sobre os filhos, né? A gente aprende, né? Já ouvi alguns pastores pregando, né? Pastores renomados, sobre a questão dessa autoridade que Deus delegou aos pais, e principalmente ao pai, né? Como sacerdote lá. E uma certa vez um pastor pregando sobre essa questão de um pai de repente errar e um filho querer repreender, chamar a atenção sobre essa falta de respeito, né? Porque ainda que houvesse um erro, mas existe sobre o pai uma autoridade paterna sobre os filhos, né? Então, os pedagogos convocando os pais a exercer essa autoridade sobre os filhos e transmitir para eles, para que eles possam saber diferenciar entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que é aceitável ou o que não é aceitável. Porque se tem uma coisa que é essencial, é a educação e a disciplina. Certa vez eu estava marcando alguns textos na Bíblia, tem a Bíblia de Estudo, se não me falha memória, pentecostal, e eu saí grifando algumas referências bíblicas, falando sobre a questão da repreensão dos filhos,
que a disciplina não mata, né? Que se você corrige agora, né, você pode estar livrando ele do inferno. Exato. E tantas outras referências saem mostrando. E há tempos atrás não era nem porque eles estavam em falta, né, os filhos, mas eu comecei a mostrar aos filhos essa referência, deixei grifado e depois mandei eles lerem, né? Então, o que é que os pedagogos estavam convocando aos pais, né? De acordo com os serviços coletivos de política social, o que era que esses pedagogos estavam, para que eles pudessem exercer aquilo que na verdade já está estabelecido na palavra de Deus. E aí eu achei interessante uma expressão de um médico psiquiatra, ele também era colunista, escritor de livros sobre educação familiar e escolar. Ele diz o seguinte, uma fala dele, né? Esses jovens ficaram sem noção de padrões de comportamento e limites, formando uma geração de príncipes e princesas com mais direitos do que deveres, mais liberdade que responsabilidade, mais receber do que dar ou retribuir. Isso foi uma frase dele, né? Desse médico e também escritor. Veja, a gente não está vendo nos dias atuais um cenário como este? É verdade. Não é? Exatamente. Eu sei que o meu filho é um príncipe e a minha filha é uma princesa, mas eu preciso ensinar a eles, né, o que é certo, o que é errado, os princípios divinos, o que pode e o que não pode, né? E não exatamente criar aquela figura do meu príncipe, da minha princesa, e deixá-los viver da forma como eles querem e bem entendem. A Bíblia fala sobre isso, dizendo que isso significa entregar os filhos a si mesmo. Isso. Né? E a Bíblia diz que não é bom. Não isso é por aí, né? E uma outra frase que eu guardei também é a seguinte, em geral, os pais procuram poupar os filhos dos compromissos, mas o preparo para a vida exige o máximo deles. Cumprir tarefas é o mínimo que se pede, mas o filho pode fazer muito mais. Então, a gente precisa, de fato, né, para quem perdeu as rédeas, retomar. Como pai, como quem exerce autoridade sobre os filhos, não é aquela coisa grosseira, não. A autoridade, às vezes, quando essa palavra tem um tom, né? Autoridade, e às vezes alguém leva para um outro lado. Mas exercer aquela autoridade que Deus já estabeleceu para você, sobre seus filhos. E retomar essa autoridade e levar em consideração que é necessário, a educação, ela estabelece limites e ela valoriza a disciplina. E, infelizmente, a gente tem visto que na vida de muitas famílias isso tem se acabado, né? E aí traz o quê? Traz os prejuízos. Mas a gente poderia ler, por exemplo, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí Paulo continua dizendo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, né? E ainda Provérbios 23 e 22, achei interessante. Diz assim, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Então, conselhos práticos, né, para os filhos, que sendo colocado em prática, só vai resultar em bênçãos para as suas vidas, né? Então, é retomar esta autoridade e estabelecer limites, valorizar a disciplina. De fato, e apesar de o senhor trouxe aí uma informação interessante, né? E que alguns pedagogos estão se voltando para aquilo que a Bíblia diz. Talvez, às vezes até inconscientemente. Mas se for ler a Bíblia já falava disso há muito tempo, né? Sobre essa questão de disciplina, limite, essas coisas. E
Mas infelizmente existe também aquele lado da sociedade que quer pregar que os filhos devem decidir por si mesmos o que devem e devem escolher por si mesmos o que querem da sua vida, né? E se os pais intervirem nisso aí, pode trazer trauma, pode trazer prejuízo psicológico para o filho. E a gente sabe que tudo isso aí não passa de conversa, de mentiras, né? O correto é o que a Bíblia diz. Isso. E a é Bíblia né? Exatamente. E a Bíblia, tratando da questão dos limites, da disciplina de um pai em relação ao seu filho, o Provérbio 13:24 diz assim: quem se nega a castigar, isso é muito forte, quem se nega a castigar seu filho, essa palavra castigar aqui, entenda-se como disciplinar, corrigir, né? Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Olha só, é exatamente o que muita gente na sociedade, o contrário do que muita gente na sociedade fala. Isso. Né? Aí ele continua dizendo: quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então, a disciplina é um dos pilares do amor de um pai para o filho, né? A própria Bíblia diz que Deus, ele disciplina ao filho que ama. Então, realmente é muito sério essa questão. Mas que Deus abençoe e que os pais possam, de fato, assumir o seu papel como autoridade dentro do lar e, baseado no que a Bíblia ensina, saber impor limites, saber disciplinar na hora necessária, certo? Mas vamos aqui para a última pergunta, né, do programa, antes de nós ouvirmos uma música. O que é necessário para a família quando ela deixa de ser uma fonte de bênção para a sociedade? Porque o senhor sabe que hoje alguém pode estar nos ouvindo hoje, que vê a sua família totalmente afastado desses princípios que trazem felicidade para a família, mas que deseja voltar. O que é necessário para que essa família possa novamente se tornar ser uma bênção nas mãos de Deus? Boa pergunta, né? E a gente sabe que para a família voltar a ser, a gente pode afirmar que existem famílias que são, de fato, né, uma fonte de bênção para a sociedade, e tem famílias que deixaram de ser. Né? Achei interessante uma expressão de Martinho Lutero, né, que ele diz o seguinte: a família é a fonte da prosperidade e da desgraça do povo. E de fato a gente se vê que existem famílias que realmente é uma fonte de bênção para a sociedade. Existem muitas famílias que realmente são famílias abençoadoras, de testemunho, né? Tem quem realmente deu aval, assina embaixo, né? Ali eu conheço, tenho visto o procedimento, tem irradiado realmente bênçãos para quem está ao seu redor. Em contrapartida, pode existir aquelas famílias que de fato têm trazido ruína, né? Prejuízo. E a gente sabe que, em outras palavras, a família pode ser uma fonte de bênção ou de maldição. E vai existir elementos que tornam a família uma fonte de bênção, de prosperidade, mas também outras que só vai promover prejuízo. Existem famílias que são grandemente abençoadas por seguirem o quê? Os preceitos divinos. Não tem como, né? O caminho da bênção, né? O caminho da obediência aos preceitos de Deus vai trazer bênção, vai trazer prosperidade. Então são famílias que são abençoadas e destilam ou promovem a bênção para quem está ao seu redor, na sociedade. Em contrapartida, vai ter aquelas famílias que na verdade são verdadeiras escolas do mal. Basta você ligar a televisão em um programa, né, jornalístico, um noticiário, e você vai ver tantos exemplos de famílias desestruturadas, de famílias arruinadas, onde você vê como, por exemplo, um pai combinar com o filho um assalto, né, um roubo, viver na criminalidade, no mundo das drogas,
Colocar, às vezes, até crianças na para prostituição, venderem, né? Usa o próprio filho menor de idade, uma criança, né? Como um instrumento. Então, essa família é uma família que está trazendo prejuízo, né? Para a sociedade. Mas, à luz da Bíblia, quando se volta para os princípios, que é o que é preciso, a família que deixou de ser uma bênção para a sociedade, o que é que ela precisa? Ela precisa realmente retomar, né? Porque a instrução que for recebida em família, o exemplo que for repassado, será justamente o exemplo que vai ser executado e vivenciado. Se o senhor como pai, sua esposa como mãe, né? Nós, né? Repassarmos para os nossos filhos bons exemplos, bons ensinamentos, a tendência é que isso se propague, né? E leve para a vida, para toda a vida. É o normal, né? Bons princípios, base bíblica, então a gente vai ver que eles vão seguir os nossos ensinamentos. Em contrapartida, ocorre no sentido contrário. Um exemplo mal dado, né? Uma vez eu escutava um testemunho de um filho que tinha sido preso e muitas vezes ele chegava em casa com algum roubo, pegava alguma coisa de alguém, chegava em casa, às vezes era coisa simples, né? Às vezes no roçado de alguém, em outras coisas, e você sabe que um abismo chama outro abismo, né? Faz uma vez, houve sucesso e vai fazendo novamente. E quando ele foi preso e a mãe foi, né? Aí ele censurou a mãe, né? Por que a senhora não reclamou comigo quando eu chegava com essas coisas em casa? Por que a senhora não perguntou, né? De onde vinha aquilo? Né? Então, aí a família começa a se desestruturar por causa do exemplo. Então é necessário o quê? Redescobrir, valorizar, praticar e ensinar os princípios estabelecidos por Deus para a família. O Deus que instituiu a família, Ele instituiu também os padrões. E quando a gente vai para o livro de Efésios, né, a gente vai ver os padrões do quê? De unidade, de santidade, né, de prosperidade, né? 5 de Efésios, a gente vai ver, por exemplo, voltando um pouquinho para a carta aos Efésios, a gente vai ver o que? Deus estabelecendo princípios, direitos e deveres da família, né? E ali a gente está lendo sempre esse texto, às vezes nos casamentos, né? Capítulo 5 de Efésios, capítulo 22, versículo 22, diz o quê? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, aliás, da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas o 25 diz o quê? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. A gente vai para o capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Já lemos hoje, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. Então, a partir do momento que essa família ela retorna, ou ela redescobre, ela valoriza e ela pratica os ensinamentos estabelecidos na palavra de Deus, então ela automaticamente ela volta a ser esta família que é uma fonte de bênção para a sociedade em que ela está inserida, né? Então a obediência aos preceitos vai sempre resultar em quê? Em frutos saudáveis. Não tem como a gente obedecer a palavra de Deus e não colher frutos saudáveis, né? Não estou falando aqui de sofrimento que todos nós estamos sujeitos, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos colher bons frutos. É como a semeadura, né? Se você semeia bons frutos, uma boa semente, não tem como você não ter uma boa colheita, uma colheita de bons frutos, né? Então a obediência a esses preceitos vai resultar nesses frutos saudáveis, nesse convívio, né? E está provado que a experiência vivida, né, dentro das orientações da palavra de Deus, em relação à família, está comprovado que vai ser a melhor maneira, né, de relacionamento através dos séculos. Então, desde o princípio que Deus estabeleceu, os princípios para a família, até os dias atuais, a família que optou em viver de acordo com os preceitos de Deus, pode dizer, eu não sou uma família perfeita, mas eu sou uma família feliz. Amém. Amém. Graças a Deus, então fica aí a dica, né? Se você tem o desejo de ver a sua família voltar a ser uma bênção para a sociedade,
ver uma família produzir bons frutos e dar futuro aos seus filhos, um futuro abençoador, porque hoje eu entendo que criar filhos não é apenas engordá-los e não apenas dar a melhor escola, não. Hoje nós temos uma tarefa muito importante, que é repassar valores, né? E formar os nossos filhos de forma que esses valores que eles receberam de nós, eles possam repassar também. E isso Deus espera principalmente daquelas famílias que se dizem ser cristãs. Então, se você se encontra distante dos princípios bíblicos, que tem colhido frutos danosos por conta disso, ouça a palavra de Deus, que diz assim: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Deus quer restaurar a sua família, quer lhe abençoar. Nós vamos ouvir mais uma canção nesta noite e daqui a pouco estaremos encerrando o programa A Bíblia e a Família. A cruz é pesada, as dores consomem as forças que tenho. Eu choro baixinho, Senhor, até quando carrego este lenho? Procuro esconder todo esse sofrer da minha história, mas meu bom Senhor, Senhor, até quando aguardo vitória? Senhor, até quando, Senhor, todo esse sofrer? Te espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vês. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia, que eu vou respirar um ar bem tranquilo e ver que tudo aquilo foi pra me provar. Senhor, eu confio nas tuas promessas, no teu grande amor. Senhor, reconheço que a cada momento eu nada sou, mas mesmo assim tens provado a mim, pertenço a teus planos, tudo isso me dá mas conformação. Mas diga, Senhor, até quando? Senhor, até quando, Senhor, todo esse sofrer? Te espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vens. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia, que eu vou respirar um ar bem tranquilo e ver que tudo aquilo foi pra me provar, foi pra me provar. Estamos de volta agora, partindo para o final da nossa programação e finalizando, nós queremos ver as últimas considerações do nosso evangelista Josvaldo e da sua esposa Jo. Mas Josvaldo. Ronaldo, nessa finalização eu gostaria de dizer para você que nos escuta, como nós começamos falando no início, a família é uma instituição divina, daí a importância de nós ressaltarmos, né, e sempre falarmos nesta importância da família. Que a sua família seja um ambiente agradável e de fato um ambiente de segurança, de proteção. Que você nunca desista da sua família. Que você possa, quem sabe, se deixou de ser uma fonte de bênção para a sua sociedade, o segredo está em retornar, retomar, redescobrir, colocar em prática, né, os ensinamentos da palavra de Deus, para que a sua família continue sendo uma fonte de bênçãos para a sociedade em que você está inserido. Não desista da sua família, né, e possa colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Amém. Também agradeço a Deus, né, pela oportunidade de mais uma vez, né, ter estado nesse programa. E quero dizer para você que a sua família é importante, né?
primeiramente importante para Deus. E você deve fazer a sua parte lutando por ela, né? Esposa, lute pelo marido. Mãe, lute pelos seus filhos, né? Pai, lute pelos seus filhos, e cada um lutando um pelo outro e ajudando, né? E com certeza o ajudador maior vai estar com as mãos estendidas e a sua família vai ser abençoada. Amém, graças a Deus. Então agora nós vamos orar ao Senhor. E eu queria aproveitar a oportunidade e pedir que o nosso evangelista ore por nós nesse final do programa. Amém. Oremos juntos. Eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, obrigado, te agradecemos por esse momento em que passamos aqui na Tua presença. E queremos, ó Deus, te pedir que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre cada família que estará assistindo a esta programação. Ó Deus, Tu conheces a necessidade de cada família. Tu és o Deus da família. Restaura, transforma, e que cada família possa seguir vitoriosa na Tua presença. Pais, filhos, esposa, esposo, Deus eterno, que a Tua mão poderosa continue estendida sobre nós, nos abençoando, e abençoando cada programação desta igreja, através deste programa Bíblia Família, que muitas famílias sejam alcançadas para a glória do Teu nome. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A você, nossa gratidão por ter nos acompanhado até o final, e lembre-se, toda sexta-feira, neste horário, neste canal, você tem uma programação especial que fala sobre família, sobre a importância da família e, sobretudo, sobre a família e a Bíblia e a família. Então, até a próxima programação, até o próximo programa. Deus abençoe vocês e sua família, em nome do Senhor Jesus.